compreender a Epístola aos Hebreus sem esse pano de fundo. Por isso essa palavra, até mesmo esse termo aparece lá algumas vezes. E você sabe que você não pode mensurar uma carta pelo número de vezes que uma palavra aparece, unicamente por isso, né? Então esse termo aparece não tantas vezes em Hebreus, mas podemos dizer, ouça com atenção, é a motivação básica por trás da Epístola aos Hebreus. Por isso, o capítulo 11 diz que está concluindo a epístola, indo para aquilo que é mais essencial. Lembre-se do capítulo 8, o essencial das coisas que temos dito é... Então, no capítulo 11, ele diz, a fé, a certeza de coisas que se esperam, plena convicção de fatos que se não vê, etc. Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque, antes de ser trasladado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você vê a ênfase? Olha aqui, uma Então, coisa fácil da gente aprender. Fala na Bíblia. Enoque andou com Deus. Como que andou? Andou não é o casal andar de mãos dadas. Deus é espírito. Então, como que Enoque andou com Deus? É a relação espiritual, é a vida espiritual. Então, Enoque andou, até que foi arrebatado. Ou seja, ele foi direto para o reino dos céus, morreu, subiu. Que coisa mais gratificante que isso? Eu gostaria e estou trabalhando para isso. Pra andar com Deus até um dia que vão perguntar de mim e eu sumi. Gostaria de ser Enoque. Você não? Você está adorando esse mundo? Eu não estou. Eu só estou nesse mundo para fazer minha carreira espiritual. agradar a Deus é a motivação por trás do livro de Hebreus. Últimos versos do capítulo 13. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo a agradá-lo, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso... Quer outra tirada? Quem não agrada a Deus, agrada a quem? É tão simples. Quem não agrada a Deus, agrada a quem? Qual a resposta? Não tem outra. É o anticristo. Então, sabe, se você não está adorando a Deus, a Bíblia está dizendo, então você está adorando o inimigo de Deus. Não tem outra opção. Cada um olha no espelho. Vai dormir pensando, puxa, eu não adoro a Deus. Se eu não adoro a Deus, eu estou adorando o inimigo de Deus. Deus é um fogo consumidor. Então, de novo, aí está a motivação a agradar a Deus. Porque essa é a motivação do filho. Tudo que o filho faz e fez é para agradar seu pai. Porque ele não tem outro rosto que ele contemple. E não tem outra pessoa a quem ele deseja agradar. Por isso, quando esse filho, tanto tempo depois, ele se encarna e o Espírito Santo prepara um veículo humano para o Logos eterno. E ele é gerado, não criado, nem no sentido eterno, nem no sentido humano. Então, o que acontece? Quando ele atinge 30 anos, a idade em que os sacerdotes entravam para o serviço, porque ele é o sacerdote, e vai cumprir toda aquela tipologia que apenas fala dele, nada mais. Então, quando ele entra no Jordão, os céus não se podem conter. Então, os céus se abrem e aquela voz é ouvida. Davi não ouviu essa voz. E Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus que faria toda a sua vontade. Abraão não ouviu essa voz. Ele é chamado 3 vezes no Velho Testamento de um amigo de Deus. Só o filho ouviu essa voz. Este é o meu filho amado. E nele eu tenho tudo.
queridos irmãos, tudo que ele executa como verbo encarnado e na sua obra no Calvário tem um único objetivo. Em primeiro plano, não é nem mesmo nos salvar. Em primeiro plano é agradar o coração do seu Pai. Porque essa é a sua motivação. Simples, constante. E outra coisa que me ocorreu, a gente fica procurando os prazeres que esse mundo nos dá, né? Eu não vou precisar dar exemplo dos prazeres do mundo, né? Tem gente que tem prazer em fumar, tem gente que tem prazer em se drogar, tem gente que tem prazer em namorar, viajar, comprar um carro, ganhar dinheiro, prazeres, né? São tantos, né? Para ter esses prazeres. Sabe por que você tem esses prazeres? Porque você foi feito para ter o prazer em Cristo. Você foi feito, nós fomos feitos para ter prazer na comunhão com a Trindade. Lá nós satisfazemos todos os prazeres. A vida eterna, você vai ter um corpo glorificado. Então, principalmente as mulheres que ficam meia hora, 1 hora, 2 horas lá olhando o cabelo e passando e se penteando, na vida eterna você vai ter um corpo glorificado. Você não vai envelhecer mais. Esse corpo que você tem aí, ele vai ser um corpo glorificado. Glorificado, ele se transforma num corpo para a glória de Deus, ele é eterno. Agora, quando a pessoa tem fé nisso, ela fica preocupada com uma ruguinha. Ela é preocupada que não está feia, que ela está envelhecendo. Não, porque tem coisa infinitamente maior. E aí que você percebe se você tem fé. As pessoas ficam querendo ganhar essa vida e vão perder a vida eterna. Esse é o jogo do inimigo. É que a gente fique distraído e ter os amores com esse mundo. Fiel e determinado. Você pode imaginar esse filho oferecendo sua face? Irmãos, ele é aquele que falou e tudo se fez. Quando ele se faz carne, para o agrado do seu pai, porque ele uniu o coração dele ao coração do seu pai. Ele tem uma vontade, seu pai tem outra vontade. Presta Isso é atenção. essencial. Por isso ele ora, nós acabamos de ler. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste. E também ele ora, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Duas vontades. Poxa vida! A gente vai vendo as frases e fala assim: caramba, será que a pessoa não leu? E eu percebi que as pessoas não estão lendo mais. Ou elas acham que leem, mas elas não conseguem entender o texto. Então, não lê. Quando lê, não compreende. E como o ser humano está virando soberbo, está virando não, é soberbo, ele não pergunta. Porque o acho que entendi é suficiente para ele. Ele é ególatra. O cristocêntrico não. Ele ouve e fala assim: será que eu entendi direito? E repete: ô fulano, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Você vai falar com o filho, ele não te escuta. Ele já tem tudo concebido. É um baita de um egocêntrico. Tem suas verdades. Ora, nem Jesus Cristo viveu longe do Pai e tampouco sem Espírito Santo. O ser humano quer viver sem isso. Põe egocentria aí. A vontade de Deus não substituiu a vontade humana de Jesus. Não e nunca. A vontade de Deus
foi o elemento régio da vontade humana de Jesus. Colocado de outra forma, o homem Jesus, o Verbo encarnado, submeteu voluntariamente a sua vontade à vontade do seu Pai Celestial.